Aqui cada milímetro foi pensado para fazer o espaço render mais, e hoje eu vou te mostrar como a gente transformou um estúdio compacto em um apartamento completo, funcional e confortável. Olá pessoal, eu sou o Danilo, arquiteto da Soul, e hoje eu vou apresentar para vocês o apartamento MM, um estúdio de 25 metros quadrados desenhado para multiplicar o espaço. A proposta inteira desse projeto foi trabalhar a integração, a amplitude visual e principalmente o aproveitamento máximo do espaço. Nada aqui foi pensado só pela estética, mas sempre pensando em resolver alguma questão funcional ali do dia a dia. Normalmente os estudos nessa metragem que chegam pra gente são apartamentos voltados para investimento, pensando ali em Airbnb ou locação. Aqui a lógica foi diferente, porque a ideia é o nosso cliente morar no apartamento. O cliente participou muito do processo criativo. Já na reunião de briefing, ele trouxe necessidades super bem mapeadas, algumas referências e até alguns estudos feitos. Não no sentido de engessar o projeto, muito pelo contrário. Ele trouxe provocações boas para que a gente conseguisse construir o projeto em conjunto. E normalmente os melhores projetos acontecem dessa forma, quando o cliente mergulha no processo criativo junto com a gente. Só que aí veio o verdadeiro quebra-cabeça, porque dentro desses 25 metros quadrados, o cliente gostaria de encaixar uma mesa de trabalho, porque ele faz bastante home office, e também uma mesa de jantar para receber os amigos, bastante espaço de armazenamento, inclusive uma sapateira generosa, um cesto de roupas sujas dentro do banheiro, um pequeno espaço para guardar produtos de limpeza e um tanque também que ele usa no dia a dia, além de uma TV na sala, uma TV no quarto e talvez a principal demanda. Ele gostaria que o dormitório fosse separado da área social, Então a ideia dele é que no dia a dia o apartamento funcionasse mais aberto, mais fluido, que essa divisória aqui não ficasse totalmente fechada, mas quando ele recebesse os amigos, tivesse a possibilidade de isolar o dormitório para ter mais privacidade ali dentro. Então logo cedo aqui a gente percebeu que o coração do projeto ia ser justamente essa divisória que está aqui atrás de mim. E foi aí que surgiu esse grande traço organizador do apartamento. A gente começou os estudos de layout entendendo onde que essa divisória deveria acontecer. E foi justamente aí que veio um pensamento super importante. Quando você tem 25 metros quadrados, qualquer centímetro importa. Então, ao invés de simplesmente criar uma divisória, a gente transformou ela praticamente numa espinha dorsal do projeto. Ela divide, mas também integra, além de receber a sapateira, que fica voltada para o dormitório, a porta de correr, a porta mimetizada de acesso ao lavabo e também o cesto de roupas. A gente começou estudando qual seria a menor profundidade possível para a gente conseguir alocar os sapatos do cliente. E essa medida praticamente definiu toda a espessura da nossa marcenaria. Depois disso, a gente trouxe essa grande porta de correr em vidro martelado, em que a gente fez a usinagem de 2 vidros, porque a gente não queria uma separação totalmente fechada. A ideia era manter a profundidade visual mesmo quando o quarto estivesse isolado. Então o vidro deixa passar luz, cria integração, mas também preserva a privacidade. E tudo isso continua atravessando o apartamento aqui de fora a fora. E para essa porta correr, a gente não poderia ter nenhum tipo de decoração aqui nesse painel. E justamente por isso a gente fez um nicho para embutir esse quadro. Então dessa forma, a porta corre por cima dele. A porta do banheiro, por exemplo, é totalmente mimetizada no painel. A ideia aqui era reduzir a informação visual, porque em espaços pequenos, quanto mais recortado o ambiente fica, menor ele parece. E talvez uma das soluções mais autorais do projeto esteja justamente aqui. A gente criou um cesto de roupas com acesso pelos 2 lados. No banheiro ele consegue jogar a roupa por cima através de uma porta basculante vazada e aqui do lado externo ele retira o cesto já próximo da saída para levar direto para a lavanderia do prédio. Parece um detalhe pequeno, mas é exatamente esse tipo de raciocínio que faz o apartamento compacto funcionar bem no dia a dia. E outro grande desafio do projeto era acomodar a mesa de jantar junto com a mesa de trabalho sem sobrecarregar o apartamento. Então a gente criou essa bancada contínua que atravessa praticamente todo o apartamento. Em determinado momento, ela desce e vira a mesa de trabalho. Um detalhe que a gente gosta muito é que aqui a estrutura metálica da mesa fica exatamente alinhada aos puxadores da cozinha e da lavanderia. Então tudo conversa visualmente. E isso ajuda muito a deixar o apartamento mais limpo e mais integrado. No dia a dia, a mesa funciona como escritório, mas quando o cliente recebe amigos, é possível movê-la para próximo do sofá e adicionar cadeiras na outra face. Dessa forma, o escritório se transforma em sala de jantar para 4 pessoas. Aqui também fica o armário de limpeza, totalmente escondido dentro da marcenaria, porque a ideia era que os elementos técnicos, como tanque e condensadora, aparecessem o mínimo possível. Então a gente precisou desenhar uma solução para integrar isso visualmente ao móvel. No dormitório, o principal desafio foi o armazenamento. Então a gente aproveitou inclusive a parte superior da cama, mas tomando muito cuidado para que isso não ficasse pesado visualmente. Tudo aqui precisava trazer a sensação de acolhimento, não de excesso. A gente inclusive projetou uma mesinha de cabeceira retrátil para a cama.
A iluminação também nasceu da própria arquitetura. Como o trilho da porta de correr precisava ficar embutido no forro, a gente aproveitou esse desenho para criar a sanca principal do apartamento, voltada tanto para a sala quanto para o dormitório. E a partir dela fomos distribuindo as iluminações indiretas, pontuais e funcionais. E outro detalhe super bacana na cozinha é que a gente fez um nicho fechado com porta-camarão para o cliente esconder tanto o escorredor quanto alguns equipamentos como air fryer. No banheiro a gente trabalhou uma composição mais sóbria e aconchegante. O mesmo revestimento aparece em todas as paredes, mas variando entre tons mais claros e mais escuros. Essa transição acontece justamente dentro do nicho iluminado. A gente também aproveitou bastante os armários superiores e inferiores para garantir armazenamento sem comprometer o espaço. E no fim, esse projeto acabou virando muito mais do que um apartamento compacto. Ele virou um exercício de precisão. Cada linha, cada espessura, cada alinhamento, tudo precisava trabalhar a favor do espaço. E foi justamente daí que nasceu o nome Apartamento Milímetro, um apartamento de 25 metros quadrados desenhado para multiplicar o espaço. Espero que tenham gostado do apartamento MM e para receber mais vídeos como esse, curta, comenta e compartilha e ativa os sininhos para receber notificações. Tchau, tchau! Trabalhar amplitude visual, integração... Normalmente os estúdios têm são...